Alô você, eu sou o pastor Cláudio Gama, estou começando agora juntamente com você mais um Conversando com Gama. E hoje, em perguntas e respostas, Conversando com Gama, estou recebendo um convidado muito especial. Ele é teólogo, ele é escritor, ele é hebraísta, ele é pregador, ele é conferencista, ele é pastor, ele é esposo. Ele é um ícone na pregação desta nova geração. Eu estou recebendo hoje o pastor Paulo Nascimento, um amigo, um companheiro. Seja bem-vindo, Paulo. É um prazer, pastor Cláudio Gama, estar aqui com o senhor. Eu que sou um eterno aluno. Sem delongas, hoje uma pergunta palpitante com aqui o pastor Paulo, haja vista que ele é uma sumidade. Pastor Paulo Nascimento, nós vemos que a salvação é uma manifestação da graça de Deus. Só que a gente olha hoje para as linhas teológicas, para as expressões comportamentais de crentes em se basear na graça para cometer atos de delitos onde fere a santidade de Deus em nome da graça. O que o senhor pensa e o que a Bíblia diz acerca da banalização da graça de Deus? Então, meu pastor Cláudio Gama, Romanos capítulo de número 8, palavras do apóstolo Paulo, verso de número 8, os que andam na carne não podem agradar a Deus. Quem banaliza a graça de Deus não entendeu o que é a graça. Quem se esconde através da graça para justificar o seu pecado e andar no conselho da sua própria carne, ele rasgou o conceito da graça. Para nós foi nos anunciado que a graça é o favor imerecido. Eu aprendi com o saudoso reverendo Paulo César Lima, uma grande sumidade teológica, que falar da graça de Deus é falar de algo que não dá para se sondar, mesmo que tenhamos que defini-la como algo que não tem como a gente falar assim de maneira tão humana, porque é uma expressão do amor de Deus, é uma expressão do atributo divino. E com a banalização dos nossos dias e a relativização da Bíblia, muitas pessoas ainda usam a Bíblia como referência para dizer que o tempo da graça lhe dá a oportunidade para fazer tal coisa, quando não. Não é porque eu vivo no tempo da graça que eu posso fazer tudo. Por exemplo, a graça de Deus me tem alcançado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso não é motivo para eu continuar pecando. E aí há uma briga, de pensamentos entre assembleanos e reformados, pentecostais e não pentecostais, onde ele diz assim, mas eu estou vivendo pela graça. Eu falei, mas a graça não te deu uma carta livre para pecar, porque o pecado não é só transgredir, não é só errar o alvo, é ofender a Deus. Como o Senhor mesmo disse no começo, é uma forma de você ferir a santidade de Deus e outras vezes a autoridade de Deus. E quando eu faço essa banalização da graça de Deus, eu estou dizendo que a Bíblia não foi entendida como deveria ter sido entendida por alguém. E essa galera que, para justificar os seus atos pecaminosos, as abominações, pega justamente esse versículo que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, que tem uma linha aí que já defende que quanto mais eu pecar, mais eu desfruto da graça. Isto é realmente desfrutar da graça de Deus ou mergulhar no lamaçal do pecado, alimentando a velha natureza, numa justificativa que vai ser agraciado pelo favor divino. Entra uma mensagem que o senhor um dia pregou na Assembleia de Deus de Cerâmica, do pastor João, quando o senhor fez uma referência paulina. E eu me lembro muito bem quando o senhor falou sobre o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo dizendo que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Ele lutava constantemente contra o pecado. O pecado estava diante dele todos os dias.
mas ele sabia que com a sua consciência ele deveria servir ao Senhor. O problema hoje, pastor Cláudio Gama, é que há uma mortificação da consciência de alguns cristãos e eles acreditam que quanto mais pecam, mais desfrutam da graça de Deus. Não. Quanto mais eu peco, mais distante eu fico de Deus. Isaías falou isso para nós, que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Pecado é pecado. Pecado é para fugir dele. Pecado é para você sair de perto. Não tem super-homem. Existem pessoas dependentes de Deus. E quando você não reconhece isso, você acaba se tornando um pecador inveterado. E aí você tem prazer no pecado. E pecado não está no programático do crente. Porque pecado é acidente de percurso e não projeção de vida. Porque a gente olha hoje, e isso está notório diante dos nossos olhos, não somente nas igrejas brasileiras, mas em outros lugares do mundo, as igrejas, numa mensagem que eu não quero perder os jovens, aí permitem uma série de ações, dentre elas você percebe no Brasil, dentro das igrejas, liberação de bebidas alcoólicas. E em outros casos, ações que não condiz com as Sagradas Escrituras, pessoas exercendo algum tipo de vício, algum tipo de prática. E isso tudo, é melhor ter essas pessoas aqui, porque elas estão debaixo da graça de Deus, do que tê-las lá fora. A graça não é transformadora? Então como é que uma pessoa vem para debaixo da graça de Deus e utiliza a graça de Deus para alimentar os seus impulsos carnais? Edmundo Baldes: Deus não unge métodos, Deus unge homens. O grande problema hoje é que a galera quer fazer de um método uma aplicação como de uma doutrina, esquecendo que a nossa doutrina é a Bíblia Sagrada, ela já está imposta para nós. Não tem como a gente fugir disso. E aí o que acontece? Quando você tem hoje essa vulgarização do sagrado, vale tudo. É o que o pastor Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, vai dizer, que é o balcão da fé. É o vale tudo em o nome da fé. E eu tenho uma certa rechaça, observação, porque numa igreja que vale tudo, então vale também alguma coisa que possa, entre aspas, se tornar mais importante do que o próprio dono da casa. A gente cai na esparrela do que aconteceu com a igreja do Apocalipse, onde o próprio dono da casa batia na porta, deixa eu entrar. Não existe nada mais absurdo que eu colocar na centralização o homem, quando a honra, a glória e o louvor, a centralidade deve estar sempre em Deus. Eu me deparei com uma adolescente que ela estimulou o pai: eu quero ir numa vigília, eu quero ir numa vigília, eu quero uma vigília, uma vigília, uma vigília, uma vigília só de jovem, só de jovem, só de jovem. E o pai permitiu que a filha fosse. E quando foi buscar, a própria menina, ela estava frustrada pelo que ela viu lá. E ela viu uma pessoa em nome da graça se apresentar para ministrar a palavra de Deus de uma forma totalmente atípica, ou seja, a pessoa estava de chinelo de dedo, só para começar, de uma forma totalmente atípica, e em toda a mensagem chamando Jesus de cara. Aquele cara, aquele cara, aquele cara, e recheou a mensagem dele cheia de gíria. Aquela menina que foi ali, ela saiu dali frustrada consigo mesma. Aí quando eu vi ela fazer essa declaração ao seu pai, eu comecei a analisar, mas a proposta não é para ganhar os jovens? Como que essa própria moça saiu de lá frustrada?
Então, a gente percebe que o pessoal está chegando a um nível tão baixo, em nome da graça, que quando eles pensam que estão atingindo o objetivo, eles estão gerando crise existencial. Até quando vamos conviver com isto? Até a gente gritar, como os reformadores gritaram há um tempo atrás. Sola Escritura. Enquanto a Bíblia não for o suficiente, a gente vai ter vigília dançante, vigília com cerveja, no final da vigília, distribuição de camisinha, como eu vi lá na Barra da Tijuca. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não precisa ir muito longe, não. Igrejas com um viés de liberalismo, e o papa do liberalismo teológico é o Friedrich Schleiermacher, o alemão. E as águas do liberalismo contaminaram algumas denominações a ponto de fazerem da igreja uma boate, fazerem do lugar do culto, onde o povo se reúne para louvar o Senhor, engrandecer o seu nome, fazer orações, prestar culto ao Senhor, um lugar banal. O púlpito, onde deveria se emanar a palavra, tiraram o pregador e colocaram animadores. Tiraram a pregação e colocaram uma outra coisa qualquer. E existem valores em nós, pastor Cláudio Gama, que não podem serem negociados. A Bíblia continua sendo a Bíblia. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mateus 22:29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando eu negocio para que uma pessoa se aproxime do Evangelho, eu estou dizendo que a Bíblia não vale a pena, que a Bíblia não tem valor. Mas quem conhece o valor da Bíblia, das Sagradas Escrituras, ele não se vende, ele não rebaixa aquilo que Deus nos chamou para fazer, pregar o Evangelho. O que nós precisamos fazer, como o grito da alma dessa menina querendo buscar a Deus e decepcionada com o que viu, é que existem princípios e marcos que não podem serem quebrados e esquecidos. Eles devem estar lá muito bem estabelecidos. Então, baseado na sua declaração, o senhor acha que há uma necessidade nesse tempo do fim de uma nova reforma protestante? Sim, a reforma parte 2, ou a reforma final. Como diz o apóstolo Miguel Ângelo, lá em Curicica, nós somos a igreja da última reforma. Está lá, no púlpito dele. Nós somos a igreja da última reforma. Ou o mundo nos vê diferente, ou nós somos, como diz a galera aí, farinha do mesmo saco. Mas como o nosso Deus é santo, e como disse Pedro, exige que nós também o imitemos em santidade, não tem como a gente andar por outro caminho. O Evangelho continua sendo renúncia, negação do homem, de si mesmo, até mesmo daquilo que lhe é próprio fazer por amor a Cristo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Veja aí, a reforma final, farinha do mesmo saco. Palavras do pastor Paulo Nascimento. Hoje, os coaches nas igrejas evangélicas já são comparados a essa pandemia, esse vírus pandêmico que assolou a população mundial. E a gente tem percebido que esses coaches têm entrado numa esfera que não compete a eles e para a qual não foram chamados, que é a prática do ministério pastoral. Como entender essa tentativa evasiva dos coaches em querer exercer uma função pastoral? Eu sempre digo e aprendi lá no seminário, enquanto estudava também com o senhor, que pastor é chamado. Pastor é chamado. Não adianta a gente tentar forçar a barra. Eu lembro da pergunta do pastor Oscar, ainda falando sobre a introdução do Novo Testamento, perguntando para os alunos, na sua primeira aula, quantos estão aqui porque a igreja enviou? Quantos estão aqui porque desejam serem pastor?
Quantos estão aqui porque entenderam que o Espírito Santo está te impulsionando ao chamado de Deus? E há uma grande diferença, porque não tem como, pastor Cláudio Gama, a gente colocar o açougueiro para fazer o parto no lugar lá do camarada que tem a especialidade para operar, para trazer a criança para fora da barriga da mamãe. Não tem como eu tentar fazer com que o padeiro que mexe na massa entender de tecnologia e lançar um foguete para o espaço. Aí a gente precisa definir que cada um tem o seu devido lugar. O coach, ele é muito legal, muito profissional, quando ele é convocado para aprimorar uma empresa, um determinado segmento. Agora, quando ele chega na igreja, ele tenta romantizar a Bíblia. Ou seja, ele coloca o homem no centro e Deus fora do centro. E aí ele já começa deturpando a Bíblia. Aí entra o perigo. Interessante, o senhor falou da importância funcional do coach numa empresa para uma prática motivacional. Só que a gente percebe uma ação deles endereçada não para esse público, não para aqueles que ainda não conhecem Cristo, mas a gente percebe eles endereçados justamente ao rebanho de Cristo, onde já existe um pastor instituído sobre eles. Onde eles querem chegar com isto? O perigo deles assumirem um papel que não é deles é fazer mal e distorcidamente aquilo que eles não foram chamados. Porque a funcionalidade do pastor chamado é perceptível. A ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha, quando ouve a pastoral do púlpito, ela consegue absorver melhor. Até o itinerante que vai lá na igreja pregar, ele prega, dá uma palavra, a ovelha entende, mas não é o mesmo efeito que o pastor do rebanho. Aí quando chega o coach, ele já chega querendo animar o público, querendo levantar a moral do público. E quantas vezes a palavra ela nos abate na nossa moral? Porque a nossa moral às vezes está pervertida. Quantas vezes a palavra ela não vem para massagear o nosso ego, mas para mostrar que nós somos pecadores, que nós somos de barro e que nós dependemos de Deus e que Ele é o oleiro e que nós precisamos da obra das suas mãos em nós. E aí não tem como a gente ficar negociando com eles o púlpito, porque o púlpito é lugar para profetas, púlpito é lugar para quem foi chamado. Púlpito não é um lugar para a gente ficar animando auditório e massageando o ego de ninguém. Porque se eu quero massagem no meu ego, eu vou escolher uma clínica especializada para fazer uma boa massagem, para me ouvir e fazer tudo que tenho direito. Agora, quando eu quero ouvir Deus, nem sempre Deus vai falar o que eu estou ansioso para ouvir. Mas tudo que Ele falar será curativo para a minha alma e será um ânimo para a minha caminhada. O que, por último, para a gente estar palpitante aqui, por último, o que deve fazer o pastor para preservar o seu rebanho diante desses coaches que querem exercer um ministério pastoral paralelo sobre o seu rebanho? O pastor deve ser um pastor bíblico, em primeiro lugar. Ele não pode ser um pastor que tem achismos na cabeça. Não, eu vou fazer isso aqui, não, porque eu acho que... Não, ele tem que ser bíblico. Ah, mas a palavra vai ofender a fulano. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado a homens. E aí Pedro já nos deu a grande lição. Importa agradar a Deus e não a homens. Foi o que Lucas descreveu em Atos dos Apóstolos. E aí, quando eu tento diminuir a mensagem, o valor da mensagem, é que mora o perigo. Porque aquele que me chamou espera que eu seja fiel naquilo que eu fui chamado. E eu não fui chamado, pastor Cláudio Gama, e o senhor, e tantos outros pastores que estão nos ouvindo e líderes, para massagear o ego de ninguém. Você foi chamado para conduzir vidas ao arrependimento do pecado, para o apontamento que é o alvo, que é Cristo, para as Sagradas Escrituras, porque nelas nós encontramos a vida eterna.
O homem, ele tem poder de analisar uma coisa e outra, mas o pastor que está com a palavra é capaz de ir entre as juntas e as medulas, na divisão da alma e do espírito, alcançar aquilo que nem Freud conseguiu alcançar, sendo ele o pai da psicologia. E o pastor que tem o verdadeiro chamado, que carrega o cajado na mão, com esse cajado ele protege o rebanho dessas sutilezas e mete o cajado em cima desses lobos fantasiados de coach para correr, para que o seu rebanho não seja devorado. E por último, o senhor acha que esses coaches, eles têm alguma autorização para conduzir, ou alguma autoridade para conduzir esse povo de uma forma espiritual? Não. Conheço pastores que nunca tiveram a oportunidade de ir a um seminário. Conheço pastores que nunca tiveram a oportunidade de estudar, mas têm autoridade no que falam pelo temor a Deus, pela singeleza do trato, por ter cheiro da ovelha próximo e por se colocar em perigo para defender o rebanho do Senhor. Ou seja, coach tem cheiro de dinheiro, mas não tem cheiro de ovelha. Não, não tem. E o pastor nem sempre. Pastor só tem cheiro de ovelha. Apesar de sermos chamados de muitas vezes alguém que anda de forma desonesta para tentar tirar dinheiro do povo. E não é isso. Não é isso. Eu faço aqui uma defesa de que todo pastor, ele é digno do seu salário. Agora, qual é o problema? Não é mercenário. Mas não é mercenário. Qual é o problema? O problema é que cada um deve ficar naquilo que foi convocado, chamado por Deus. Se você é mestre, fique como mestre. Se você é evangelista, evangelista. Se você é doutor, fique como doutor. Se você é profeta, como profeta. Se você é pastor, como pastor. Se você é coach, monte a sua empresa, monte seu escritório, monte o seu viés e a sua equipe e dê a sua consultoria para quem lhe convidar. Agora, Bíblia, púlpito, igreja é outro departamento. É Deus quem levanta. E rebanho Deus nunca deu a coach. Não. Rebanho Deus sempre dá ao pastor. Ao pastor. Pastor Paulo Nascimento, é evidente diante dos nossos olhos, e a gente percebe publicações nas redes sociais, e não são montagens, são publicações legítimas, não é fake news, porque a gente percebe confissões das próprias pessoas, e além disso, demonstrações com fatos comprovados de grandes líderes, expoentes em nosso país. A gente depara no nosso dia a dia, na nossa convivência, líderes que eram referenciais para nós, modelos de vida, e de repente estoura uma bomba que aquele líder estava há alguns anos cometendo algum delito, praticando alguma abominação, e aquele líder é afastado, é excluído, é exonerado, ou é jubilado, e da noite para o dia, do trono para o fundo do poço, não porque ninguém o derrubou. Ele foi pelos seus próprios passos, pelos seus próprios hábitos. Isso significa que hoje a gente está diante de muitos líderes embriagados pelo poder. O senhor, como um teólogo, como um estudante de teologia, de liderança, o que leva um líder se tornar embriagado pelo poder? Eu vou fazer uma referência aqui um tanto complicada para alguns que vão ouvir de primeiro. Cazuza dizia que as suas referências morreram por overdose do poder. Cazuza, né? Cazuza.
Logo ele. Mas Paulo apóstolo nos ensina no conselho a Timóteo, do jovem pastor, que procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Eu vou destacar duas palavras em grego: dóquimo, aprovado, e ortotômio, que faz o corte. E aí, quando a gente fala de dóquimo, Paulo está remontando a ideia de alguém que está indo ao mercado e que, quando chega lá, que ele vai fazer o pagamento com a moeda, eu não sei qual era o avaliativo do mercador, mas ele poderia dizer dóquimo ou adóquimo, ou seja, aprovado ou reprovado. Assim é o próprio Deus com a gente. Ele nos convida para a sua obra, honra nossa, alegria nossa, participar daquilo que é o chamado do Senhor. Só que Paulo vai dizer para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. E a palavra manejar é ortotômio, é a ideia daquele agricultor que está arando a terra, ou do alfaiate, como nós tínhamos o seu Fábio, que ele tinha que cortar com precisão o pano para não perder, para não desperdiçar. E assim deve ser o obreiro. Só que Paulo ainda fala para Timóteo: toma cuidado da sua própria vida, porque não adianta a gente cuidar de um rebanho e perder a gente para nós mesmos. Qual é o grande problema hoje, pastor Cláudio Gama? É que o poder é a droga mais saborosa que o homem pode experimentar, porque ele dá sensações de que ele se torna intocável. Dá licença um pouquinho. Olha o conceito de poder que o pastor Paulo Nascimento está dando. É a droga mais saborosa que o homem pode experimentar. Por exemplo, todo mundo sabe que o refrigerante faz mal, mas todo mundo diz que o refrigerante é bom. A mesma coisa é o poder. Ele é doce, ele fortalece o ego humano. E quanto mais o homem tem sensação de controlar a vida do outro, mais poderoso ele se sente, mais intocável ele se sente. E a gente sofre no Brasil hoje pessoas que se comportam como coronéis na igreja. Posso ser bem aberto aqui na minha resposta? À vontade. Eu sou assembleano, como o senhor é. E no Brasil hoje, se o camarada der uma ligação lá para a convenção tal, acabou com a vida do camarada. Eu conheço gente que teve a vida derrotada por causa de uma ligação, por causa do coronelismo usado, por conta do poder que o cara acha que tem. Eu não quero fulano mais pregando aí na cidade, não quero mais pregando em tal lugar, e aquilo ali é dose do poder que ele recebeu. Só que o maior dos poderes, ele também um dia terá que prestar conta, que é o Senhor nosso Deus. É interessante que quando a gente percebe, a gente faz uma anamnese desses embriagados pelo poder, e o senhor disse aí que o poder é a droga mais saborosa que um homem pode experimentar. Que a gente vai para a história desses homens. Esses homens vieram de uma vida simples. Sim. Muitas das vezes não tiveram uma oportunidade para estudar, vieram de um trabalho pesado, e Deus chama esses homens, ou seja, tira do nada, tira do monturo, e daqui a pouco esses homens é um líder de multidões, de uma igreja tremenda. E esses homens da noite para o dia se tornam deificados. Será que é nessa deificação que eles acham que eles podem pecar, administrar seus próprios pecados e eles mesmos perdoarem os seus pecados? Se torna complicado porque quando você acredita que é o dono do poder e que você pode julgar a todos e não ser julgado por ninguém, você se sente como quem não peca. Para eles a palavra pecado no seu dicionário do dia a dia não tem. Eles são a personificação da perfeição. Lembra do rei que se achou muito e que Deus o fez um animal para rastejar? Na história que Daniel conta para a gente, na Bíblia? Até onde o poder é capaz de embriagar o homem? Até que Deus traga o juízo para mostrar para ele que ele é tão mortal como qualquer outro.
e que ele é tão pequeno como qualquer outro. Quando a gente percebe a queda, ou não vou dizer a queda, porque quando a gente recebe a notícia, é porque se tornou público, não dá mais para esconder o que estava escondido, mas a queda já aconteceu, tem casos de 10, 20, 30 anos, e o camarada na frente da igreja, como se ele fosse o santarrão máximo da igreja. E aí eu te pergunto, a maioria desses embriagados pelo poder, quando é notificado, descoberto, você percebe que o discurso deles era um discurso moralista. Sim. Por exemplo, quantos desses, uma irmã na igreja dele, porque pintou uma unha ou aparou o cabelo, foi colocada publicamente e chamada na época de prostituta. Aí passou-se uma época, descobriu que este líder estava com uma vida paralela, uma duplicidade de vida. Onde eu quero chegar? Esses embriagados pelo poder se escondem atrás de um discurso moralista? Principalmente para tentar maquiar os seus pecados. E ninguém sabe. O cara está tendo um discurso de moralista, como é que você vai desconfiar do cara? Por exemplo, eu tive uma oportunidade de ir numa igreja que no final do culto o pastor estava com um pote de acetona, algodão e tirando o esmalte da unha das irmãs. Só que há de se observar, pastor Cláudio Gama, para a gente poder fechar o assunto. Aí, o pastor estava fazendo o quê? Um pote de acetona, algodão na mão e tirando o esmalte. Não estava orando, não estava ungindo, não estava abençoando. As irmãs chegam a passar... Mas tirando o pastor é manicure. Era pastor, mas eu acho que ele ia ser manicure. Eu hoje já dorme no Senhor, mas... Será que dorme? Mas vamos lá. Exemplo clássico da Bíblia. Mateus capítulo 4. Eu querendo tempo para orar, para jejuar, para estudar, para escrever sermão, o camarada tirando acetona de unha de irmã. Mateus capítulo de número 4. Foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, eu entendo que nem todo o deserto foi o diabo que conduziu, e é prova. É verdade. Pode ser uma escola de ensinamento e uma escola de tratamento de Deus. Para onde que o diabo conduziu Jesus? Para o pináculo do templo, a parte mais alta. Ou seja, eu também entendo que nem todo mundo que está lá em cima foi Deus que levou. Essa eu aprendi com o pastor Ronald Gustavo. E aí a gente fica nessa pressão de que quem está lá em cima foi Deus que colocou. Quem está no deserto, está na prova, está na moenda, está no vale, foi o diabo. Não. Tem coisas que Deus está fazendo aqui embaixo que parece ser o diabo, e tem gente que está lá em cima, que tem pessoas que estão pensando que Deus exaltou e foi o diabo que o conduziu. Por isso, esse coronelismo, por isso, esses ditadores na igreja, porque eles esquecem que a igreja não é deles, a igreja é do Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Por máximo que eu tenha a responsabilidade de cuidar de um rebanho, eu não sou o dono da igreja. Eu sou um cooperador. Eu sou um rupereta. Eu sou um remador naquela embarcação. Meu Deus, remador na embarcação. Deus nos chama para ser remador e o camarada opta para ser manicure. Só Jesus. Só Jesus. É as evidências desse pessoal embriagado pelo poder, que passam tempo enganando o povo, mascarando-se, se fazendo de santo e na podridão do pecado. Na podridão do pecado. E muitas das vezes chega pessoas dizendo, não, tem que ter pena dessa pessoa, tem que ter pena desta pessoa. Aí você começa a analisar como ter pena desta pessoa se ela mesma optou por isto. Não é uma questão agora sua. Eu pego muitos casos de bizarrice no canal Falando de Bíblia. Eu já vi gente sentado num cadeirão tipo rei e mandando os membros beijarem em pé. Espanha
Aguente-se o senhor. São Paulo. O Brasil é celeiro dos mais hereges do mundo. Olha que os africanos zoam também para caramba lá. Mas os brasileiros ganham de lavada. O Daniel fica espantado quando a gente começa a produzir o material, separar o material para fazer vídeo, resposta, a gente fica assim, rapaz, não acredito nisso não. O outro que tinha que jogar dinheiro no pé lá da determinada apóstola, da bispa, porque senão não era abençoado financeiramente. E essa turma são muito parecidos com os fariseus. Nos seus discursos e nas suas doutrinas, chamam Deus de Pai, mas no seu comportamento parecem filhos do diabo. Por falta de conteúdo das Sagradas Escrituras, são vazios. Porque nós estamos vivenciando, e eu falo até dentro da família pentecostal, líderes que eram modelos. E quando a gente recebe a notícia, cara, das podridões que essa pessoa praticava nos bastidores, nos dá náuseas, nos dá náuseas. A minha oração é que se cumpra nesta pessoa aquela palavra que Jesus disse certa vez à igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste, porque o embriagado pelo poder é um homem caído em cima do púlpito. Sim. E lamentavelmente esses homens, eles não têm a sensibilidade de fazer uma confissão plena. Eu digo plena, não é justificar, é confessar plenamente e suplicar o perdão tanto divino quanto do povo que ele enganou por aquele tempo todo, e aceitar uma disciplina, porque se a ovelha é disciplinada, este líder, cabe mais a ele o teor da disciplina, o peso da disciplina. A quem muito é dado, muito será cobrado. Que Deus tenha misericórdia de nós e que apliquemos em nossa vida a palavra de Paulo: quem está em pé se cuide para que não caia. Mas que esse momento seja um momento de reflexão, para que tanto quem está tendencioso a isto reveja, porque um abismo chama outro abismo, e que Deus nos dê um aumento de temor, para que sejamos um exemplo e não um escândalo para os fiéis. Palavras de Salomão: quem encobre o pecado não prospera, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Alcançará a misericórdia. Você já faz parte da família do ministério do pastor Cláudio Gama? Ainda não? Rapaz, me dá esse prazer, essa felicidade. Venha integrar ao ministério do pastor Cláudio Gama, ao meu ministério, se inscrevendo no meu canal no YouTube. Convide sua rede de amigos, convide todos os seus familiares. Venha nos dar esse apoio, lembrando sempre que juntos sempre somos muito mais fortes e juntos chegaremos muito mais longe. Hoje, como prometido, vamos estar falando hoje de pregadores sem conteúdo. E quem está me dando a honra de aceitar o meu convite para tratar desta temática é um camarada totalmente preparado para isto. Ele é um teólogo, um hebraísta, um professor, um teólogo, um pastor, um conferencista, pai e esposo, o homem que tem feito a diferença no ensino teológico e bíblico. Pastor Paulo Nascimento, obrigado, companheiro, por aceitar mais uma vez o meu convite, está nos adornando com a sua presença. Eu que agradeço, meu pastor, a honra, a alegria de estar aqui cooperando com o senhor. Pastor Paulo, recentemente eu recebi uma série de vídeos de pessoas pregando, ensinando, e uma delas dizendo
que teve a revelação e provando na Bíblia Sagrada que o fruto que Eva comeu foi o coco, baseado que ela tomou, e só se toma água de coco, baseado no que ela comeu, e se o fruto que se come é coco. Isso está no vídeo. E outras pessoas, mensagens em cima do púlpito, pessoas dizendo que Deus falou, ou seja, usando a Bíblia, mas não se prega na Bíblia. E isso, desde aqueles que a gente olha assim, precisa de uma escola dominical para formatar conhecimento, mas também de altos escalões, pessoas que são teólogos e pregando em cima dos púlpitos, que quando você vai analisar o conteúdo, tem de tudo, menos a palavra de Deus. E o que dizer desses pregadores que vão em cima do púlpito para aproveitar aqueles momentos para dizer que ele é o poderoso, o autêntico pregador, pregadores sem conteúdo? E aí, tá contigo? Pregadores sem conteúdo é o que mais temos nos nossos dias no Brasil. O cara às vezes tem uma boa impostação de voz, o cara às vezes tem boa presença no púlpito, o cara muitas vezes tem boa apresentação na sua roupagem, mas falta conhecimento. John Stott dizia que haverão pessoas que falarão da Bíblia a sua vida inteira sem entenderem uma vírgula do que a Bíblia está dizendo. Mais constrangedor que isso é você ver o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Eu tive a honra de ir lá em Londres, na Inglaterra, e conhecer o Westminster, onde ele pregava, e ele deixou para nós uma grande obra, Pregação e Pregadores. Ali ele fala sobre o pulpiteiro, que é o profissional do púlpito, o palpiteiro e sobre o pregador, sem contar aquele que é o papagaio. Ele ouve, o pastor Cláudio Gama pregando sobre barro na mão do oleiro. E aí ele espera passar 2 anos e cheguei com uma revelação. O que você vai pregar, meu filho? Jeremias 18. Barro na mão do oleiro. Introdutoriamente. Calma aí. Já ouvi essa mensagem aí, filho. Muda o repertório, que essa eu já conheço. Eu conheço quem pregou essa aí a primeira vez. E o pior, meu pastor, gente que roda o país inteiro com 4 sermões. Quando não, indo para a igreja, para o compromisso, liga. Pastor Cláudio Gama, me dá uma mensagem aí para eu pregar aqui. Eu sei que você já passou por essa região aqui, mas não tem nenhum material aí que o senhor tenha, que o senhor não usou aqui ainda. Porque, a gente anda por lugares diferentes, às vezes por lugares iguais. Manda uma mensagem para mim aí, como se sermões fossem fast food. Esse aí é o papagaio ou o palpiteiro? Esse é o papagaio. E o palpiteiro? O palpiteiro é aquele que ele lê o Salmo 23 e diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha para o seu irmão e diga assim: não vai faltar luta, não vai faltar problema. O texto não está dizendo isso, gente. O texto está dizendo que ele vai te levar a pastos verdejantes, as águas tranquilas, refrigério para a sua alma, e ainda que você ande em veredas da justiça por amor do seu nome, nada poderá lhe fazer nenhum mal. Ainda que você ande no vale de sombra e de morte, melhor dizendo, você não vai ter nenhum perigo, porque a presença do Senhor está contigo. Agora, por que a igreja abre espaço para esses pregadores sem conteúdo? Sabe que o camarada não tem conteúdo. Só porque o cara tem uma visão, só porque o cara tem, entre aspas, profecia e que vai lá dar umas profetadas, será que é para atrair público? Eles estão preocupados com a quantidade e não com a saúde das ovelhas? Pastor Cláudio Gama, o tempo de hoje é bem diferente de alguns anos atrás. Vamos colocar aí, 10 anos atrás, 20 anos atrás. O senhor tem quanto tempo de carreira? 30 anos. 30 anos de carreira. Pregando. O senhor tinha Twitter nessa época? Não, senhor. Tinha Facebook? Não, senhor. O senhor tinha essa mídia que tem pregador hoje? Não, senhor. Que ele faz o quê? Ele é contratado por uma equipe para divulgar o seu ministério. Quando não, ele fica nos grandes eventos com o cartãozinho dele. Aí, me leva aí.
me leva aí, me leva aí nessa aí. Ou então liga para o Senhor e diz assim, Deus me deu uma palavra para entregar aí na igreja do Senhor. Os camaradas, eu até entendo que quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Agora, eu não posso deixar de me preparar para as oportunidades de Deus para a minha vida. Deus não levantou alguém despreparado para doutrinar a igreja do Senhor. Ele levantou Paulo, que era um homem que tinha conhecimento. O camarada desceu entre os árabes, falava árabe. O cara estava entre os judeus, falava em hebraico. O cara desceu entre os romanos, ele falava o latim. O camarada era poliglota, estava bem instruído na lei do Senhor. Tanto é que ele volta para o local do seu nascedouro para ficar fazendo uma revisão sobre os ensinamentos da Torá. Ele não saiu dali da visão que ele teve de Jesus e já foi sair pregando. Mesmo porque quando a igreja de Jerusalém o recebe e ele começa a pregar, tem uma certa resistência. Então ele vai se autoavaliar, autorrobustecer para começar a pregar. Os camaradas chegam hoje e já querem assumir púlpito. Esses pregadores sem conteúdo, é falta de oportunidade ou preguiça de estudar? Muitas vezes, preguiça para não estudar. Por quê? É muito fácil, o cara fica hoje na frente do YouTube. Vou ver esse conteúdo aqui, vou ouvir o Hernandes Dias Lopes, vou ouvir o Augusto Nicodemos, vou ouvir o pastor Cláudio Gama, vou ouvir o pastor Elianai Cabral, vou ouvir o Caio Fábio, que tem um monte de gente hoje dentro das Assembleias de Deus pregando mensagem do Caio Fábio. É mesmo? Tem. Fala isso aí, cara. Tem. Dá um alerta para os assembleanos aí, ó. Tem, Mateus capítulo 1, que ele também pregou brilhantemente. Eu já vi o senhor pregando sobre Mateus 1, genealogia de Cristo, uma mensagem totalmente diferente do viés do Caio Fábio. Lucas 15, o filho pródigo e o irmão do filho pródigo, o pessoal pregando. Cama curta, que o Caio Fábio pregou aqui na Concha Acústica de Niterói, no Salesiano, a galera pregando direto. E aí os caras ainda têm a coragem de dizer assim, não, Deus me revelou. Quem Deus revelou o quê? Ouviu lá o camarada no YouTube, anotou, o cara é de boa memória, tá com a memória fresca, né? Aí o que ele faz? Ele vai fazer igualzinho, ele vai papagaiar, ele vai falar aquilo que não é dele, e quando você pergunta no assunto, ele não sabe responder. Por quê? Porque não estudou o contexto. Então, além de papagaio, o pregador sem conteúdo, ele é um mentiroso, porque ele diz que foi o Espírito Santo que deu para ele. Provavelmente Aí sim. Quem deu foi o YouTube, não foi o Espírito Santo. Não. E quando ele diz que tem uma rema? Uma rema ou uma resma? Ele deve ter uma resma, né? Para ficar escrevendo a mensagem dos outros. Uma rema não. Rema não. O camarada... Explica aí pro povo aí, para que o pessoal que não entende o que é a palavra rema. A palavra rema, meus irmãos, é uma palavra revelada. Ou seja, é o que o Espírito Santo te inspira, te ilumina. A revelação está no texto. A revelação está no texto. Você saber por que o texto anda para lá, por que ele para ali, para onde que ele está indo. Por exemplo, Mateus capítulo 5, Jesus começa o seu sermão. Ele vai ao capítulo 6 e o capítulo 7. O capítulo 8 já é outra história. Você pode pregar de forma expositiva ou até mesmo temática e fazer muitas mensagens do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Você pode usar Hebreus 11, por exemplo, como eu já usei na Assembleia de Deus Central do Boa Sul, e o pastor Antoniel falou assim, rapaz, o que tu vai inventar hoje? Eu falei, não, nada não, nós vamos continuar de onde nós paramos e vamos descer o texto. Preguei sobre a geração pré-diluviana, preguei sobre a geração patriarcal, preguei sobre Moisés, e agora tem os outros nomes soltos, que são chamados de heróis da fé. Então, assim, a Bíblia tem conteúdo para mais de metro, só que a galera não quer estudar. O que ele prefere? Eu vou ouvir o pastor Cláudio Gama, vou acompanhar o pastor Cláudio Gama hoje. Aí eu ouço 1, 2, 3 mensagens e essa aqui deu certo nessa igreja. O Espírito Santo operou, vou fazer igual lá na outra. Aí não dá certo, fica frustrado. E é lamentável que hoje esses pregadores sem conteúdo, eles são mais honrados, mais valorizados hoje do que aqueles pregadores que têm um conteúdo, que se dedica, que estuda, que paga o preço. Mas porque o que estuda, o que paga o preço, se dedica, não conta a visão,
não manipula a profecia, não trabalha com área de fenômenos sobrenaturais, que o compromisso dele com a exposição bíblica, o povo não quer. Então veja que uma coisa alimenta a outra, porque se houvesse uma conscientização desse povo, esses pregadores sem conteúdo não teriam espaço nas nossas igrejas. Qual é o grande problema, pastor Cláudio Gama? Edmundo Baldes também deixou uma referência muito boa para nós. Mais importante que o mensageiro é a mensagem que ele carrega. Só que o que a turma dos nossos dias tem apresentado? Que ele parece ser mais importante que a mensagem. Não. A mensagem sempre será de maior valor que o mensageiro. O mensageiro é apenas um canal. O mensageiro é apenas um veículo pelo qual Deus deseja se utilizar. O mensageiro precisa estar preparado com uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, adquirir bons livros, dedicar-se a observar o texto. Não tem como a gente pregar em um texto que a gente não conhece. Por exemplo, esses dias alguém foi pregar sobre a carta de Judas em um determinado lugar que eu estava, e o camarada fez uma lambança no texto. A outra pregadora gritou e falou, dentro dos seus gritos, que o João Batista estava morto no ventre de Isabel, e que o primeiro milagre de Jesus foi o poder que passou pelo corpo de Maria, tocou no de Isabel e tocou em João Batista, e João Batista ressuscitou. Mas ela esqueceu da palavra do anjo para Zacarias, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Meu Deus do céu. A palavra técnica ali é brefos, é intrauterina. Desde quando o espermatozoide do Zacarias encontrou o óvulo da Isabel e ele conseguiu alcançar a corrida lá que ele estava proposta, o Espírito Santo já o dominou. Essa é a nova versão do fruto de Eva, é o coco, né? Não, e o outro que pregou agora que o filho de Eva, o Caim, é filho do maligno, e que o maligno estuprou a Eva, violentou. O outro que chegou lá dizendo: eu vou dizer aqui hoje que Adão teve uma mulher antes de Eva. Eu falei: quem? Aí, Lilith. Eu estava com uma balinha de maçã verde, que por acaso tem o nome de Lilith na balinha. Aí eu falei: rapaz, por coincidência, estou com uma Lilith aqui também. Será que são parentes? Aí ele olhou e falei: rapaz, tem que entender o que é o conto, o que é literal. E eles não sabem. Vai pegar esses camaradas para ler o livro de Jó. Não sabe o que é o epílogo, o que é a prosa, o que é a conversa, o que é o diálogo. Não vai saber. E você percebe que isso tudo é falta de um princípio básico. Escola bíblica dominical. Sim. Porque essa galera aí não quer escola bíblica dominical, não quer estudar e não quer ser pastoreados, orientados. Entenderam que pregar é uma fonte fácil de ganhar dinheiro. Agora eu pergunto, para a gente concluir aqui, qual deve ser a postura da igreja, de um líder, em relação a esses pregadores sem conteúdo? Limá-los do púlpito. Limar não entregar, nem deixar subir. Pastor Cláudio, não dar voz. O senhor é pastor presidente, o senhor sabe que o seu rebanho está te ouvindo todos os dias. O senhor me convida, eu falo uma besteira lá, uma heresia lá, a trabalheira que eu vou deixar para o senhor ficar consertando. O pregador que vem de fora, ele pode somar com a sua semeadura ou estragar tudo aquilo que você está plantando ali pelas Sagradas Escrituras. Enquanto os pastores não se conscientizarem de que eles têm o dever de serem os guardiões da boa doutrina para o rebanho do Senhor, nós vamos continuar sendo alimentados por lavagem. Eu gostei desta palavra. Os pastores têm que ser guardiões da boa doutrina para preservar a saúde do seu rebanho. Então, pregadores sem conteúdo, 2 conselhos para vocês. Deixem o púlpito, corram para a escola dominical
e vão ser discipulados por uma pessoa capacitada que possa te dar credenciamento para quando você tiver a oportunidade de pregar a palavra de Deus, você venha alimentar o rebanho e não dar palha seca quando dá. Porque nem muitos aí, nem palha seca tem para dar ao rebanho. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que levante nossa pátria, como tem levantado, homens e mulheres comprometidos com a veracidade da palavra de Deus. Pastor Paulo Nascimento, nosso horário já finda. Quero te agradecer muitíssimo por disponibilizar seu dom, sua vocação, seu ministério, sua sabedoria, sua vida, sua pessoa, e para agregar essas riquezas, principalmente na minha vida e a todos aqueles que acompanham o ministério do pastor Cláudio Gama. Fica aqui meu tributo de gratidão a Deus para o irmão, em nome do meu ministério, da minha pessoa, e lembrando a você, pastor Paulo Nascimento é um exímio pregador, ensinador, que você pode convidá-lo para levar na sua igreja, e ele no YouTube ele tem uma programação muito especial, falando de Bíblia. Obrigado, homem de Deus. Obrigado, meu pastor. Honra minha. Seu Maravilha. Até a próxima, permitindo Deus.